Olá, meus amores! Vamos dar início a mais uma aula da nossa semana com a disciplina de Geografia. E qual será o nosso tema dessa aula? Nós vamos aprender sobre a nossa agricultura. Quando eu falo em agricultura, eu não falo na agricultura mundial, eu falo na agricultura brasileira, a agricultura do nosso país. O que é que vem a ser a agricultura? Agricultura é um termo de origem latina que significa arte de cultivar os campos. É uma atividade desenvolvida há milhares de anos. Seu principal objetivo é a produção de alimentos, tais como verduras, legumes, frutas, cereais, entre outros. Muitos alimentos e matérias-primas, eles servem para serem levados até indústrias e são obtidos através da produção agrícola. Portanto, além de proporcionar alimentos para o homem, para a humanidade, ela também fornece produtos para a indústria, como a mamona, que é utilizada na produção do biocombustível. Só que o que acontece? Cada estado tem o seu tipo de solo, cada região tem o seu clima. Então, determinadas plantações, elas não conseguem se desenvolver em alguns lugares. Vou dar um exemplo. O nosso cacto é uma vegetação do nosso sertão nordestino e o cacto só consegue se desenvolver num clima quente. Então, se uma pessoa pega uma muda de cacto e leva para o sul, onde a temperatura é baixa, onde faz bastante frio, o que é que vai acontecer com o cacto? Ele vai se desenvolver? Ele vai sobreviver? Não. Então, a plantação ela se desenvolve de acordo com as suas características. Há vegetais que se desenvolvem em climas quentes, outros em climas frios, outros em clima mais ou menos, isto é, nem tão quente e nem tão frio. Isso vai depender de vegetal para vegetal. Só que para a gente realizar uma agricultura, para a gente realizar uma plantação de determinada vegetação, não é só pegar uma semente, cavar um buraquinho, colocar a semente e esperar ela brotar. Não é isso. Antes de realizar a plantação, o agricultor, ele verifica, ele analisa para saber se o solo está adequado, se o solo está com todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento daquela vegetação. Então, o que é que o agricultor faz? Ele pega um pouco daquele solo, que é aquela areia, e leva para um laboratório. Quando chega lá, o especialista ele vai analisar aquele solo, ele vai ver se o solo tem todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento daquela semente ou daquela vegetação. Sendo assim, se o solo estiver ok, aí sim o agricultor vai distribuir as sementes, né, dentro do solo e esperar e aguardar o seu desenvolvimento. Só que além disso, existem algumas técnicas que são necessárias para o desenvolvimento da vegetação. Dentre eles destacamos, tem que arar, tem que adubar, tem que irrigar, tem que drenar, e Tia Elisângela vai explicar passo a passo para vocês. Então, para a realização da agricultura, é necessário a utilização de várias técnicas. Antes de plantar, né, as sementes, o solo ele deve ser arado e ele deve ser adubado. Tia Elisângela, o que é que significa arar? Eles fazem uma mistura, eles começam a misturar a terra com aqueles tratores imensos. Eles começam a mexer a terra de um lado para o outro, porque quanto mais mexe a terra, mais os nutrientes eles vão sendo misturados, tá? E o que significa adubar? Adubar é colocar
mais nutrientes nesse solo, tá? Esses nutrientes podem ser até restos de frutas, restos de vegetais, o próprio estrume, que é as fezes de boi, vacas e cavalo. Tia Elisângela, isso é saudável para o solo? Sim. Por quê? Porque esses animais, eles se alimentam apenas de capim, né? Então, o capim é super, hiper, mega nutritivo. Então, as fezes dele, misturado ao solo, torna o solo ainda mais nutritivo. Então, tanto a prática de arar quanto de adubar, esse processo eles auxiliam no bom desenvolvimento da produção. Também é importante a irrigação. O que é irrigar? É aguar, certo? Que é a distribuição de água na plantação, ajudando assim na germinação, isto é, no desenvolvimento das sementes. Mas, por exemplo, tá num período de inverno, tá chovendo muito em determinada região. E aí o agricultor, vamos supor que ele tenha plantado mudas de milho. E aí alagou tudo. O que é que ele vai fazer para não perder essa vegetação? Ele simplesmente ele vai drenar. Ele vai colocar um cano ligado a uma bomba e essa bomba vai sugar toda aquela água, certo? Porque a água ela é de fundamental importância para a vegetação, mas nada de excesso, não pode ser nem muita água e nem pouca água, tem que ser tudo na medida certa. Então, drenar significa retirar aquela quantidade de água que está alagando a vegetação. Sendo com muita água, a vegetação ela pode morrer. Então, alguns fatores naturais, eles são determinantes para o bom desempenho da atividade, ou seja, do desenvolvimento da agricultura. O clima, por exemplo, a quantidade de chuva, o solo, entre outros elementos, interferem sim na plantação. A temperatura, ela também influencia, né? E também a utilização de máquinas agrícolas, elas realizam o plantio e a colheita muito mais rápido. Então, o que é que acontece? Às vezes, determinada região tem um clima tropical, certo? Então, quando o clima é tropical, significa que ele não é nem tão quente e ele não é nem tão frio. Então, esse tipo de clima favorece bastante a qualidade da vegetação. E o que é que acontece? A tecnologia, ela tem influenciado bastante nessa questão da agricultura, porque as máquinas, elas estão substituindo os homens. Então, a vegetação, ela fica muito mais rápida, né? Claro que uma máquina trabalha muito mais rápido do que o homem. Então, por isso que está existindo essa substituição. A mecanização das atividades agrícolas é cada vez mais comum, ou seja, a substituição do homem por máquinas, por tratores. Esse fenômeno é responsável pelo aumento na produção. No entanto, muitos trabalhadores rurais estão sendo substituídos por essas máquinas, fato que tem provocado desemprego no campo e intensificado o êxodo rural, ou seja, a migração das pessoas que moram no campo, elas estão vindo para a cidade à procura de melhores trabalho, de melhor qualidade de vida, melhor estudo, melhores hospitais, ou seja, eles querem proporcionar uma melhor qualidade de vida para a sua família. No entanto, essa migração está sendo mais intensificada devido à falta, né, de emprego no campo, porque os homens estão sendo substituídos por máquinas e aí eles estão perdendo o seu emprego. Como eles ficam sem trabalhar, eles saem da cidade e eles saem do campo e vêm para a cidade à procura do emprego, né, que ficou lá atrás, que ele acabou perdendo. Mas também é importante destacar que a expansão, ou seja, o crescimento da agricultura, tem provocado grandes problemas ambientais, como, por exemplo, o desmatamento, queimadas, poluição do solo e da água por agrotóxico, erosões e etc. A nossa
sociedade, a nossa humanidade vem crescendo muito. Então, a quantidade de alimentos, muitas vezes, não são suficiente para, vamos dizer assim, para proporcionar as nossas necessidades. Ou seja, cada vez mais surgem mais pessoas e a quantidade de alimentos não está dando. Então, o que acontece? Com isso, estão desmatando para poder plantar mais, estão colocando mais agrotóxicos no solo. Tia Elisângela vai explicar o que vem a ser um agrotóxico. Para plantar, tem que queimar, tem que derrubar. Então, tudo isso vem intensificando, vem aumentando a poluição do meio ambiente. Em razão da importância dessa atividade para os seres humanos, é necessário que a agricultura seja praticada com técnicas que evitem os impactos ambientais, garantindo alimentos e preservando o meio ambiente. Como eu sempre falo, tia Elisângela, é proibido desmatar? Não, desde que arranque uma árvore e plante outra. Já as queimadas elas são proibidas, porque as queimadas, elas, além de matar o solo, matar a vegetação, ela também polui o ar com o dióxido de carbono, que é um tipo de gás que ele é eliminado com a queima do combustão, ou seja, no fogo, na fumaça. Aqui, tia Elisângela colocou a imagem na telinha para vocês de uma adubação, ou seja, adubo, mistura de vários nutrientes para que o solo fique mais nutrido. Aqui, tia Elisângela na telinha colocou a imagem de uma irrigação, ou seja, para aguar a vegetação. Tá vendo? Eles instalam máquinas, né, ao redor da vegetação e essas máquinas, numa quantidade significativa e controlada, distribui a quantidade certa de água para a vegetação sem prejudicá-las. Aqui tem uma drenagem. O que é que vem a ser? Novamente recapitulando. Drenagem é um tipo de cano, certo? Que é colocado submerso, ou seja, eles cavam abaixo do solo por uma questão de necessidade. Quando chegar o período de inverno, que o solo estiver encharcado, eles ligam a bomba, os agricultores, e aí a bomba, junto com esse cano, suga a água e assim a vegetação não morre. Combate às pragas. Os agricultores, eles utilizam muito agrotóxicos, né? E esses agrotóxicos, eles são justamente para evitar ataques de alguns tipos de pragas que se alimentam de vegetação. Por exemplo, recentemente teve uma vasta invasão de gafanhotos. E os gafanhotos, eles comem a vegetação num piscar de olhos. Então, eles são capazes de destruir uma vegetação muito rápida. E aí, os agricultores, eles fazem o seguinte, eles colocam esses tipos de agrotóxico que é para evitar com que esses insetos comam a vegetação. E aqui estão as curvas de níveis, certo? As curvas de níveis, essas curvas de níveis, elas servem justamente para evitar o acúmulo de água no solo. Então, os agricultores, eles fazem o seguinte, eles fazem como se fosse um percurso para quando chegar o período de inverno, essa água ela não ficar acumulada. É como se esse trajeto se visse como uma canaleta para que a água possa escoar. E aqui nós temos os boia-fria. O que são boia-frias? São pessoas que trabalham nas épocas de colheita. Por exemplo, quando existe a colheita, porque colheita significa que aquela determinada vegetação, ela acontece por época. Então, existe a época de colher café, de colher algodão, de colher o milho. Cada safra tem a sua época. Então, essas pessoas, elas saem da cidade,
vão para o campo, ficam fazendo essas colheitas, né? Elas chegam muito cedo, quando é no final do dia, voltam para suas casas, né? E elas trabalham, né, temporariamente, só no período da colheita. E por que são chamados de boias frias? Porque levam marmitas, né? E essas marmitas são almoços dentro de um recipiente. E aí essa comida esfria. E aí foi dado esse nome, boia fria, porque comem seu almoço, sua alimentação frio. Aí foram chamados de boias frias, certo? Aqui tá um filmezinho, né? Um videozinho de curta-metragem que tia Elisângela colocou para vocês assistirem. E aqui está a nossa atividade, que será no livro grosso, das páginas 365 até as páginas de 366. Tia Elisângela deseja a vocês um ótimo estudo. Qualquer dúvida, fala com tia, que tia está sempre aqui à disposição para atender todos vocês. Amo vocês, se cuidem e um grande beijo.